Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou o Carlos Souza, assessor de imprensa no GMI, e quero destacar que essa rodada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados das pessoas e empresas protagonistas no transporte rodoviário de cargas brasileiro. Esta é uma produção especial do GMI, que valoriza a força de quem transforma o setor todos os dias, com liderança, inovação e atitude. A cada episódio, conversamos com empresários, executivos e lideranças que estão fazendo a diferença nas estradas, nas empresas e nas entidades do TRC. Hoje vamos conversar com Kleber Vitor, superintendente da PVS Brasil, uma associação de proteção veicular com mais de 13 anos de atuação no segmento. A PVS Brasil protege os veículos associados desde as ocorrências mais simples até as mais complexas, promovendo segurança, tranquilidade e uma experiência pautada pela excelência no atendimento, respeito às pessoas e responsabilidade social. Vamos entender melhor como a PVS Brasil atua, os impactos da nova regulamentação do setor e os caminhos para o fortalecimento do associativismo na proteção veicular. Olá, Kleber. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Carlos. É um grande prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência do GMI. Kleber, queria que você começasse contando um pouquinho sobre a PVS Brasil e esses 13 anos de história, né? Quais são os desafios que vocês têm encontrado e quais foram as evoluções no setor que vocês vêm encontrando ao longo dos anos? A PVS Brasil tem por sede a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais foi o berço da proteção veicular. Ela cresceu em Minas, pelas dificuldades, obviamente, do mercado securitário de atender o perfil, a persona que o segmento atende, né? Que é fundamentalmente a classe C, D e E. E são 13 anos de história. 13 anos de um crescimento sustentável, dificuldades como todo segmento, e crescendo cada dia mais hoje. A PVS ela tem hoje em torno de 260 mil placas que a gente faz a proteção. Agora, de acordo com a Lei 213, a proteção patrimonial. E é uma história longa, mas no mercado securitário é até pequeno. 13 anos pode ser um tempo gigante, mas também é um tempo curto. E pós a Lei 213, a gente começa a contar um marco zero. E estamos trabalhando fortemente para esse marco zero virar também mais 13, 14, 20, 25 anos para frente. E quem não conhece proteção veicular agora, proteção patrimonial, né? Como é que você explicaria para essa pessoa o que é esse serviço? É a mesma coisa que um seguro? Então, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Ainda mais após a tramitação no Congresso do PL 519, que transformou na Lei 213. Já participei de diversos eventos, seja com o Judiciário, seja com o Legislativo e até a autarquia, que é a SUSEP. A diferença muito forte que é definida pela 213 é que seguro é aquela situação em que uma pessoa A busca uma proteção numa empresa que é uma empresa SA, uma sociedade anônima, em que essa sociedade anônima ela vê se aceita esse risco dessa pessoa estar com eles na proteção, vamos colocar assim, do seguro. E aí se vê o perfil da pessoa, onde ela mora, faixa etária, tipo de condução que ela faz, onde ela vai deixar o carro. Então, você vê pelo menos uns 5, 6 fatores que transformam isso em um risco aceitável ou não. E dependendo do grau desse aceitável ou não, você tem um pagamento disso, de uma apólice que chama prêmio. Aí é a questão, né? É um prêmio que se paga em caso de furto, roubo, colisão do carro, ou um prêmio que se paga em relação a parcial, o carro que é atingido só por uma parte, cobre só aquela parte. Enquanto a proteção patrimonial, proteção veicular, ela cresceu ocupando uma área que ficou durante muitos e muitos anos à deriva no mercado. A pessoa que não passa nesse processo de risco de uma seguradora, o que é fazer com ela? A gente, com proteção patrimonial, nós não estamos interessados no perfil da pessoa, estamos interessados no tipo de veículo. E aí, quando a pessoa entra para dentro da proteção patrimonial, ela começa a participar do que a gente chama de rateio da despesa. É um grupo, e esse grupo rateia a despesa. E a diferença, eu estou interessado no carro. O carro é da faixa de R$100 mil, por exemplo, do segmento CD e E, de R$50 mil. Aí, esses R$50 mil, todo mundo está nesses R$50 mil, rateia a despesa do mês anterior para que
o condutor A, B, C ou D possa ter ou seu bem pago no caso de um furto e roubo, ou para você consertar o veículo num caso de um evento parcial, né? Bateu o carro, mas tem que consertar ele. A diferença fundamental é essa. Um trabalha olhando para a pessoa de todos os jeitos e outro trabalha em rateio da despesa passada. E uma dúvida que paira bastante sobre a questão da proteção veicular, que tem algumas das suas diferenças com o seguro, esse valor de rateio, ele se altera durante os meses? É o mesmo valor? Como é que funciona? Então, foi até uma situação bem interessante na 213, né? A Lei 213, ela trata isso e depois, a partir do dia 15 de julho, quando encerra o prazo do cadastro para quem está lá, até antecipei num item, nós estamos em conjunto, autarquia, entidades, discutindo e traçando em comum acordo as normativas que vão ser tratadas isso. Hoje, a maioria das entidades não faz o rateio mensal. Faz um rateio porque é até filosófico, até brincando com isso, né? Quem disse que o rateio é mensal? O rateio ele pode ser feito mensal, bimestral, trimestral. Então a entidade, as entidades em geral buscam fazer um rateio por período que menos impacte o associado. Porque se o valor está lá, está comportado na mensalidade e isso está cobrindo a despesa passada, obviamente que as entidades vão tentar ou reduzir cada vez mais a despesa, ou melhorar um pouco mais a arrecadação, trazendo mais associados para dentro da base, por isso que é importante ter sempre essa entrada de associados, para que o antigo, eu vou dizer assim, a palavra que a gente fala sempre associado, hoje no 213 a gente fala do consumidor também do serviço, ele não fique tão sensível a valor e a preço. Se variar todo mês, a pessoa fica assim, a incerteza do próximo mês. Então, o período de mudança de preço, ele varia de entidade para entidade, mas normalmente não é mensal. Normalmente ele pode ser trimestral, semestral, tem alguns casos que eu conheço até de anual. Entendi. E eu quero continuar nesse assunto de lei complementar, é um assunto que está muito em voga, principalmente pelo prazo da SUSEP que está chegando para aí. Mas eu queria falar um pouquinho antes sobre a PVS Brasil e os seus associados. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que vocês têm com os seus associados, porque é um trabalho diferenciado, né? Vocês estão cada vez mais próximo deles, e tem casos assim de eventos que nós participamos que a PVS está, que o pessoal fala, né? Que quem é associado fala assim, às vezes eu converso mais com o pessoal da PVS do que com a minha própria família, que está em viagem, por exemplo, o caso de caminhoneiros e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que ultrapassa ali a questão comercial e vai para uma questão mais pessoal também, né? Porque uma entidade que chega a um tamanho de ter em torno de 260 mil itens, ela precisa não perder fundamentalmente as suas raízes, seu marco, de onde você veio. Associações pequenas têm relacionamento muito forte com o associado. Associações ou qualquer entidade, ou qualquer empresa, quando vai crescendo, normalmente a comunicação também se dilata, né? Você perde esse fluxo de comunicação. Então é sempre uma briga muito boa interna de toda a equipe. A gente instrui muito isso a cada vez mais estar mesmo no crescimento, estar próximo do associado. Então nós criamos vários meios de comunicação. Agora, no associativismo, ainda mais depois do 213, é fundamental manter o DNA de comunicação da antiga proteção veicular. É isso que faz muita diferença. Porque, por exemplo, um público, nós estamos falando de categorias, né? Tem o motoqueiro, tem o associado do veículo leve, tem o associado do veículo que a gente chama de SUV, e tem o associado do caminhão. Cada um de um jeito, cada uma de uma localidade. Normalmente, o que trata o leve, o SUV e a moto, ele está dentro da cidade. Então, a comunicação com ele é normalmente mais fácil. O do caminhão, ele está em estrada. Normalmente, você tem um problema de comunicação até por o WhatsApp estar funcionando em determinado momento. Por isso que a diferença muito forte no seguro tradicional e na proteção veicular é que a comunicação com o associado faz o processo dele de pertencimento e faz ele pagar aquela mensalidade em que ele pertence. Porque, de outra forma, a proteção veicular tem uma coisa bem interessante também, né? A gente não tem um contrato anual com ele, tem um contrato mensal. Então, ele se renova a cada mês. Se a gente não fizer muito bem feita essa comunicação, não tem um renovar no próximo mês e não tem um crescimento. E como
como fortalecer esse contato, claro, né, que é muito pessoal, mas fortalecer também o associativismo, né, que é algo que está vindo com a nova legislação, né, como que é importante manter as relações, mas como também fortalecer ela perante ao mercado e a sociedade também. Tem uma palavra que eu estava comentando ontem com a equipe na área comercial, que é uma coisa muito importante, persona. A gente não pode perder o DNA de saber quem que é o nosso associado. É diferente do mercado securitário? Sim. Tem hora que vai ter uma pessoa ou outra que poderia estar no mercado securitário ou não. Ok. Mas a persona nossa da proteção patrimonial, ela está muito bem definida. A gente não pode esquecer isso, né? Porque o tamanho muitas vezes faz você esquecer esse ponto. E é uma pessoa muitas vezes que tem no carro o principal bem dela. Ou na moto, não só o meio de locomoção, mas de trabalho. Então, identificando muito bem as pessoas que estão com a gente consegue ter um trabalho muito bem focado nisso. Porque num evento, na semana retrasada, uma pessoa do mercado securitário perguntou assim, mas como é que você consegue viver em regime de caixa todo mês sem saber ter uma incerteza de que você no seguro recebe de uma vez só ou em 4 vezes no cartão tudo que o seu cliente faz. A gente não, é todo mês. Então, se é todo mês, a gente tem que se reinventar todo mês. E todo mês eu tenho o dia 31 e tenho o dia 1. Então, essa situação de saber muito bem a questão do financeiro super importante, que a pessoa que está pagando, ela também tem uma cara, é super importante trabalhar isso. E a Lei Complementar 213 vem justamente para dar também segurança para que essas pessoas não tenham esse sentimento de instabilidade e que às vezes optem por ir para uma seguradora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que a 213 ela trata de 3 coisas importantes, né? O seguro tradicional, cooperativismo e associativismo. É importante quando define os limites de cada um. Claro, né? Tem pequenos conflitos em limites em tudo na vida. Você traz para dentro dessa questão de autarquia, de não só fiscalização, mas de ajudar a estar com o contábil certo, com o financeiro certo, indiferente do tamanho da associação. Isso dá garantia para o associado de que onde ele está, vai pagar as contas. Porque no frigir dos ovos, todo mundo quer fazer o seguinte, eu estou pagando, você é atendido? Porque ninguém quer pagar coisas que não vai usar. Então, como é uma prestação de serviço, se eu estou pagando, eu preciso ser atendido. E aí tem que ter muito claras as regras do contrato. Um caso muito claro é esse, né? A gente tem regras diferentes de uma seguradora. Porque nós temos regime de caixa e competência diferente de uma seguradora. Então, o fluxo de dinheiro no nosso processo de associativismo é diferente de uma seguradora. Então, as pessoas dentro da associação, elas têm essa característica bem clara num contrato, então elas se adequam a isso e a gente, principalmente, com a 213, precisa adequar a fazer o que é mais importante. Ter um contrato, cumpra ele, as duas partes. Eu já entrando nesse assunto, né, de Lei Complementar 213, né, e é um tema que, desde janeiro, quando foi sancionado, o mercado sentiu essas mudanças, já viu a movimentação dos players. Eu queria que você falasse desse atual momento. Claro, estamos em prazo final aí de cadastro da SUSEP, mas eu queria que você falasse de forma geral, enquanto também, né, claro, você é superintendente da PVS Brasil, mas também presidente da CN Mútuas, da FENG. Eu queria que você falasse um pouquinho enquanto mercado, o que você está sentindo dessas mudanças, se o pessoal está lidando bem com essas novas decisões. O início não foi a turma não lidou muito bem com isso, né? Porque particularmente acompanho a tramitação de todos os PLs tem anos e anos e anos, e sempre acreditam fortemente que uma lei complementar seria super importante. Mas você imagina, né? Um segmento que tem em torno de 2.400 associações. É difícil você convergir 100% com ideias, né? Então a lei está ali, ela é uma convergência de ideias, mas que aí você sempre tem contrapontos. E o principal nessa situação é que hoje, por exemplo, hoje é dia 10, tem até dia 14 para fazer cadastro, e 50% a 60% das associações estão cadastradas, algo em torno de 1.200 associações agora. Olhei, tem pouco tempo isso. Tem em torno de 2.400, 2.500? Tudo bem. O volume de quantidade de placas cadastradas é muito grande. Não tem dúvida nenhuma. As 1.200 maiores estão se cadastrando. Talvez um caso ou outro. É muitas vezes aquela situação que acontece até no próprio país, né? Qual o último dia para entregar o imposto de renda? Dia 30 de maio. Qual o dia que acontece aquela alavancagem gigante de gente entregando? Dia 28, dia 30. Mas não dá para confiar nisso. Sistemas podem falhar,
o processo de cadastro ele depende de algumas modificações no cartório. A associação precisa deixar no estatuto dela que ela está de acordo com a Lei 213, isso dá mais segurança jurídica para todas as entidades ao redor. Então, tem a construção de federações começou a acontecer fortemente a partir da promulgação da lei. A FENG, que é uma federação de Minas hoje, ela congrega em torno de 1,5 milhão de veículos, já teve um crescimento dos últimos 2 meses, mas também existe a Confederação Nacional das Mútuas, né, que acabou assumindo minha presidência. Então, o segmento todo precisa também de representatividade. É lógico, né? Existem situações que vão ser discutidas pós-normativas. E discutir individualmente com autarquia tipo SUSEP é muito mais complicado. Então, tendo uma confederação em que exista nela federações do Brasil todo, você pega os pleitos, que nem todos não vão ser 100% atendidos, e leva para a autarquia. Então, a construção de uma confederação e de uma federação são importantes para isso, para comunicar com órgãos públicos, para comunicar com o judiciário e, ao mesmo tempo, para trazer informação. Porque eu vejo muito que, isso eu estava discutindo até com uma advogada de Belo Horizonte esses dias, por mais que a gente divulgou, muitas associações do interior nem ficaram sabendo. Ficaram sabendo através de comunicação de WhatsApp. Então nós temos muita questão de Instagram, muita questão de WhatsApp. E comunicar isso não é muito fácil no Brasil, mas está caminhando. Porque o Brasil, querendo ou não, é um país continental, né? Então você chegar com essa informação, que é uma informação, né, apesar de ser a especialidade deles, algo muito específico, muito nichado, né? Então, claro, tem a importância e a responsabilidade das federações, confederações de fazer essa divulgação, mas também dos players estarem atentos ao mercado, né? Extremamente atentos. E eu queria falar, a gente trouxe uma questão mais burocrática da lei, eu queria que você falasse um pouquinho mais dela na prática, né? O que muda, Kleber? Antes da lei, agora para a lei, e eu também queria que você falasse um pouquinho dos próximos passos para essa regularização na SUSEP. Então, na questão, por exemplo, da 213, trata de 3 pontos, né? Não vou falar aqui sobre a questão do ponto das seguradoras e das cooperativas, mas da proteção veicular que virou patrimonial. Já é uma coisa muito importante quando você sai de proteção veicular para patrimonial. Fase 1, casco. Proteger o casco. Fase 2, o que é patrimônio. Mas isso é uma situação lá na frente. Mas abre um leque muito grande de outros serviços. E como essa famosa poupança popular, que é a proteção veicular ou seguro, algo que você protege o bem do cidadão ou do cliente, ou do associado, ou do consumidor, isso traz uma possibilidade enorme de um segmento que muitas vezes caminhou em conflito com o segmento tradicional, porque as seguradoras também, quando cresce um segmento e ela não está embaixo de uma autarquia, bate muito, mas bate forte mesmo. E o outro lado, ele precisa também estar bem alimentado, né? Um processo de comunicação muito forte. Então, isso abre também uma outra situação muito importante para o consumidor de proteção veicular patrimonial. Tem agora uma autarquia que fiscaliza. É importante a autorregulação? Sim. Eu sempre imaginei que se as pessoas, todo mundo fizesse tudo certo, não precisava de lei, não precisava de nada, né? Só que as pessoas nem sempre fazem tudo certo. E pior ainda, as pessoas não sabem nem o que fazer, porque abre-se um negócio e começa a crescer com ele. Então, isso ajuda muito no processo contábil e financeiro das instituições. A autarquia quer saber o contábil financeiro da associação, por exemplo, para que ela garanta realmente o pagamento da indenização ou de qualquer outra coisa, de qualquer serviço. Então, isso é super importante. A 213 dá esse reforço. E também a 213, ela ajuda o mercado de proteção veicular patrimonial a falar para a sociedade. Porque como você é muito nichado, você fala para quem está do lado. Até para você falar em uma campanha a nível, por exemplo, São Paulo, a nível de TV, você vai falar de uma coisa, sendo que você não consegue explicar nem vincular ela a alguma coisa. Agora você consegue vincular ela a uma lei. Mas vocês podem funcionar? Podem. Baseado em quê? Está lá a lei. Mas vocês podem fazer isso? Está lá a lei. Então, a lei ajuda, inclusive, a divulgar o serviço e o serviço dá mais segurança. E uma outra coisa fundamental, que o mercado, quando você tem um delimitador da lei, o campo, como é que está traçado as 4 linhas, as pessoas também compreendem que existem regras. Não dá para fazer tudo. Dá para fazer o essencial e até muito mais que isso.
Mas essa é uma situação muito importante. Eu sempre brinco, alavancagem, que é você crescer sem estar muito bem estruturado financeiramente ou confiar em algumas outras coisas, é muito perigosa. Então isso ajuda o mercado. Se o mercado mantém saúde financeira das entidades, o mercado cresce. Se cada um faz de um jeito e vai saindo de... Imagina, as associações de proteção veicular protegem algo em torno de 8 milhões e meio de veículos. Deixou de ser uma coisa, deixa que eu faça do meu jeito. É uma coisa muito, muito séria. A gente já não trabalha com deixa que eu faça do meu jeito, eu nunca imaginei que isso fosse possível, né? Então a PVS Brasil, ela tem uma estrutura muito bem organizada, mas nós estamos falando de 2.400 associações do Brasil que tem muitas muito bem organizadas e tem outras que têm muita vontade de trabalhar. Isso é muito importante. E a lei, ela dá um prazo de 3 anos para que elas consigam se ajustar às normativas da SUSEP. Algo muito importante também, que é um processo transitório. Ninguém está estalando os dedos e agora funciona de acordo com essa norma. Não, é uma norma construída e vai se instalar os dedos a partir do dia 15, assim, olha, vamos dar esse prazo para você se ajustar. Um ajuste que eu acho que é muito importante falar, muitas vezes, assim, é a questão de ajuste de contabilidade. Ter uma contabilidade muito bem ajustada é importante. Tem que mostrar o relatório para a SUSEP. E não do seu jeito, mas do jeito que foi acordado. Então, e entra muito nessa questão de profissionalização, né? Porque tem associações que são, né, na raiz da palavra, né? São amigos que se reúnem para poder fazer uma proteção deles mesmos, né? Como é que você enxerga isso? Porque, né, nós temos associações grandes, médias, pequenas, que são formadas de diversas formas diferentes, justamente por essa questão, né? A gente se apoia na lei do associativismo, então a gente não precisa, né, seguir esses passos todos, porque a gente já está amparado por uma lei anterior. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre brinco o seguinte, amigos, negócio à parte. Uma relação de amizade é muito importante. As associações nasceram assim, um grupo de amigos, um grupo de conhecidos, vai virando amigos, vai virando conhecido, vai virando amigo. Chega uma hora que um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Então, uma regra definida, e na 213 tem muitas normativas que é o chamado infralegal, né? Que é as normativas criadas em conjunto com a SUSEP, é de extrema importância isso. Então, se nós temos essa máxima, amigos, negócio à parte, nós estamos falando agora que o negócio ficou muito grande. E ele precisa dessa comunicação com a autarquia, com o banco, com o que seja, a nível de uma tradução do como se fazia para uma tradução de como é que tem que ser feito e escrito. Se o que fazia está muito certo, vamos só colocar isso aqui num tradutor de linguagem que o outro lado todo mundo entenda. Então eu acho muito importante a questão da profissionalização. O segmento faz muito bem feito. Agora, pode fazer melhor, claro. Tudo pode ser melhorado. Então, esse aqui é um grande diferencial que eu vejo nisso. O Brasil tem isso muito forte no DNA. Normalmente, negócios nascem pequenos, deveria ser sempre assim, vão crescendo, importante demais, e vão se fortalecendo. Não é nascer, crescer e morrer. Nascer, crescer e morrer. E quem sobreviver é o mais forte. Não. A estrutura de uma confederação, de uma federação e de uma lei de 213 é para que as pequenas possam crescer a virar médias, as médias podem virar grandes e as grandes podem cada vez mais se consolidar. Então, esse processo é muito importante quando você consegue ver o financeiro e o contábil de qualquer entidade. E aí você sabe, opa, tem grande chance disso aí continuar dando bem. E até alertar. Isso não está bom. É engraçado porque a gente fala de associativismo, fala de proteção veicular e as pessoas logo pensam que isso realmente é papel do seguro fazer, né? E eu queria que você deixasse um conselho para essas pessoas que possuem proteção veicular, são empresários que ainda não se cadastraram na SUSEP e falasse, o quanto é importante o setor e o quanto que eles colocarem não só as contas em dias, mas todos os documentos necessários para atender a legislação, vão fazer com que eles cresçam também. É porque você tem uma discussão jurídica e até, brincando de novo, filosófica, porque enquanto você não tem uma lei complementar que define muito bem o seu papel, você discute no judiciário quem você é. Então eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então teve sempre uma discussão muito salutar do segmento. Eu imagino que essa discussão ela pautou diversos debates contra ou a favor. Imagino não, né? Participei de diversos deles. E aí eu vejo que o cadastro, já que existe a Lei 213, cadastra em si. Está lá.
é uma lei complementar que existe, foi votada com PL e virou e foi sancionada. Então, quem não estiver cadastrado está fora da lei. Estar fora da lei é um problema que não tem garantia para o consumidor. Mas as garantias antigas existiam. Não, agora existe uma lei. Então, enquanto não existe uma lei, vão lá, Uber, os aplicativos de levar comida para casa, não tem uma lei complementar que regula isso. Mas a estrutura das empresas garantem isso. Então, a proteção veicular viveu durante muito tempo isso. Agora existe uma lei definindo o que é seguro, claro, o que é cooperativismo, claro, e o que é associativismo/mutualismo, claro. Então, quem não tiver cadastrado, as penalidades, que é muito importante também falar, as penalidades estão muito bem descritas no 213. Quem não se cadastrar estará cometendo crime financeiro. E é exatamente isso, né? Eu queria saber exatamente, se cadastrou, qual que é o próximo passo? Tem a questão da administradora também, não tem? Essa administradora já tem que ter sido criada? É um passo depois? A administradora é um passo depois. Tanto nós estamos falando em todas as possibilidades de entrevista, ou podcast, ou jornal, que o mais importante deixou a lei agora é até dia 14/15 de julho, cadastrem-se. Porque aí você vai entrar. As normativas vão ser colocadas em audiência pública ainda. Então, a audiência pública, saiu a audiência pública, faz sentido ou não faz aquele ponto? Aí discute-se a audiência pública. É lógico, né? Está sendo construído em conjunto com a autarquia e as outras entidades uma discussão forte sobre isso. Sobre o que é interessante, o que não é, o que pode, o que não pode. E aí chama as normas infralegais. Então, pós isso, nós precisamos esperar, por isso muitas vezes a ansiosidade é um veneno de vez em quando. Então tá lá, saiu a normativa, vamos discutir ela nas audiências públicas. Ok, mas a normativa primeiro é a funcionalidade da associação. Pós ou em conjunto, vai depender muito da própria SUSEP, sair como que uma administradora tem que funcionar. E o que é uma administradora? A administradora é uma SA que vai tomar conta do processo da associação, mas do processo de pagamento e de gestão do evento, o que a gente chama de sinistro em seguradora. Então, a entidade, a associação continua funcionando e alguém, que é esse ser, que é quase um controller da SUSEP, vai falar assim, vamos pagar na data certa, vamos controlar isso, vamos controlar aquilo. Então, as administradoras, elas não vão sair de estalo. É uma construção do SA, é um projeto dentro da SUSEP ainda de um plano de negócios para que a administradora entre. Então, é passo a passo. Nós estamos falando de algo que aconteceu agora 15 de janeiro, dando, a partir de 15 de julho, 3 anos para se ajustar. Então, a questão das administradoras vão sair normativas sobre como elas vão fazer ou como elas vão operar. A 203 deixa claro, elas vão tomar conta do sinistro/evento nesse processo de garantia do consumidor que o pagamento vai acontecer. Perfeito. E por isso mostra a importância desse prazo do dia 15 de julho, né? Uhum. Kleber, tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi dito nessa entrevista aqui, nesse podcast, que você gostaria de atentar ao mercado, dizer para as pessoas em questão do associativismo e também da proteção veicular? Uma coisa muito importante que existe no Brasil, pelo menos 65% ou 70%, depende da estatística, de carros, motos, veículos em geral, que não tem nenhum tipo de proteção. O seguro no Brasil ele é muito, muito menor do que deveria ser. Então, aconteceu o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós somos atingidos com vários veículos lá, pagamos todos. E qual que é o detalhe fundamental? Se não existe proteção patrimonial ou proteção veicular ou seguro, 70% da população pode perder o seu bem a qualquer momento. Então, é super, ultra importante que o mercado securitário no Brasil cresça. O patrimonial cresça, para atender quem não pode ser atendido, seja por motivo A, B e C de perfil. Então eu vejo uma grande oportunidade no 203 de crescimento e ao mesmo tempo extremamente social, né? Se você vai crescer numa área onde ela não é atendida por ninguém, você está trazendo garantia, né? E aí um país cresce. Um país ele precisa ter muitas garantias. E garantias é aquela questão, né? Você precisa pelo menos ter a tranquilidade de chegar em casa e meu carro está aqui. Ok, se não tiver, alguém vai pagar.
Meu carro bateu, se não tiver alguém vai consertar. Então, eu acho super importante as garantias que a 213 trazem. Então, associações que não se cadastrem-se. Então, no final é isso, né? O mercado securitário e o de proteção veicular, eles não divergem, eles convergem no final das contas e o maior beneficiado é o consumidor. Sim, é uma convergência de proteção. Kleber, muito obrigado pela sua presença aqui no Trocando Ideias, podcast do GMI. Agradecemos muito, tá bom? Eu que agradeço. E assim, a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias, com a presença de Kleber Vitor, superintendente da PVS Brasil, uma associação consolidada como referência em proteção veicular, com integridade, respeito às pessoas e compromisso com a evolução do setor. Falamos sobre o novo marco legal da proteção veicular, o papel do associativismo, os desafios dos transportadores e a importância de construir relações de confiança em um setor em constante transformação. Se essa conversa te ajudou a entender melhor o cenário ou te trouxe novas perspectivas, compartilhe esse episódio na sua rede. Informações de qualidade e atuação responsável fazem toda a diferença na estrada. Nos encontramos no próximo episódio com mais histórias de quem movimenta o transporte com visão, propósito e seriedade.